O vídeo de hoje é pra falar sobre o primeiro livro que eu vi ser uma unanimidade na internet. Eu nunca vi ninguém falar mal sobre esse livro e eu duvido que você já tenha ouvido. Vamos lá? Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Começar aquele pedido de sempre, se inscreve nesse canal. Se você ainda não for inscrito, se você gosta do conteúdo que eu trago por aqui, se é a primeira vez que você passa por um vídeo meu, seja bem-vindo. Se inscreve no canal porque a gente tem muito conteúdo legal por aqui. O vídeo de hoje é pra exaltar os 7 maridos de Evelyn Hugo. Nasce mais uma panfleteira de Taylor Jenkins Reid? Com certeza. Eu nunca tinha lido nada dessa autora. Pra quem não sabe, além de ter o canal aqui no YouTube, eu também tenho um Instagram, que é o @tantolivropraler, vou deixar aqui pra vocês. E por lá e por aqui também eu acompanho o trabalho de várias outras pessoas que produzem conteúdo literário na internet. E eu já tinha ouvido falar muito bem desse livro, todo mundo que lê gosta, fala que é muito bom, que a escrita da autora é boa, que os temas trazidos aqui são bons, e eu ainda não tinha conhecido. Eu tenho lá no Instagram um clube de leitura coletiva, que é o CLTLPL, é o Clube de Leitura Tanto Livro Pra Ler. E por lá a gente escolhe um livro por mês e no final do mês a gente faz uma reunião pra conversar um pouco sobre o que cada um achou, sobre as opiniões e tudo mais. Fiquei muito feliz por ele ter sido nosso livro de novembro. Inclusive, se você quiser ler com a gente, o livro de dezembro já está escolhido, me segue lá no Instagram que eu te explico como que faz pra participar. Esse livro mexeu comigo de várias formas, me fez refletir sobre vários temas diferentes, então eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Eu vou fazer primeiro o vídeo normal, que eu sempre faço, contando um pouquinho do início da história pra ver se vocês vão se interessar por ela. E quando eu for começar a fazer os comentários, que vão ter um pouco de spoiler, eu vou avisar. E aí, se você quiser conhecer a história sem spoiler, você para o vídeo por aí. Por enquanto, você pode ficar aqui tranquilo, porque eu só vou contar um pouquinho do início desse livro, nada de spoiler importante, pra não estragar a sua experiência de leitura. E se você já leu, ou se você não se importa com spoiler, fica aqui comigo que eu vou fazer alguns comentários ainda no finalzinho do vídeo. Combinado? E pode ficar tranquilo que eu vou avisar, eu vou falar pra você parar na hora que tiver que parar. Essa história aqui começa com a gente conhecendo a Monique Grant, que é uma jornalista que aos seus 35 anos ainda não tem o destaque que ela gostaria na área profissional. Ela acabou de passar por um divórcio porque o ex-marido dela recebeu uma proposta de emprego fora de Nova York, que é onde ela mora, e ela não quis abandonar a carreira dela pra acompanhá-lo. Ela sabe que Nova York é a cidade que ela vai ter maiores oportunidades na área dela, onde estão localizadas as principais revistas, jornais onde ela gostaria de trabalhar. Então eles decidem colocar um ponto final no casamento. Nesse momento ela trabalha numa revista chamada Vivan, mas ela não tem muito destaque lá, ela ainda tem um cargo muito baixo. A Monique tem grandes pretensões com a carreira dela, ela ama o que faz, mas ainda não conseguiu atingir o sucesso que ela gostaria. Um belo dia, ela chega pra trabalhar e a chefe dela chama ela num canto e fala: Monique, eu tenho um trabalho muito especial pra você. Uma diva do cinema dos anos 60 chamada Evelyn Hugo, que não falava com a mídia há muito tempo, resolveu dar uma entrevista exclusiva pra Vivan. Só que ela colocou uma condição pra falar com a mídia depois de tanto tempo: que a repórter enviada até a casa dela seja Monique Grant. A própria chefe da revista não entende nada, porque a Monique não é uma jornalista de muito destaque, mas eles não querem contrariar a vontade da Evelyn Hugo. Então ela pergunta: Monique, você conhece ela? Você tem alguma relação pessoal com ela? Você, sei lá, é parente, alguma coisa? E a Monique responde que ela não conhece a Evelyn Hugo, não tem nenhuma relação pessoal com ela, mas que vai atender o pedido dela e com certeza vai lá fazer essa matéria. Quando ela chega na casa da Evelyn Hugo, que foi uma diva da década de 60 e hoje já é uma mulher idosa, mas muito glamurosa ainda, um apartamento de cinema, tudo muito glamuroso, maravilhoso, a Monique fica muito impressionada, até intimidada com aquela riqueza toda, com aquela imponência toda, e elas começam a conversar. A Evelyn, inclusive, convida a Monique pra almoçar, e durante essa conversa, a jornalista percebe que, na verdade, ela não tá ali pra fazer uma matéria pra revista. A Evelyn Hugo mandou chamar e escolheu justamente ela porque ela quer que seja escrita uma biografia sobre a sua vida e que seja publicada após a sua morte. A Monique fica muito impressionada com aquilo, porque que ela foi escolhida pra uma coisa tão especial, uma coisa tão importante na vida de uma grande estrela, e ela explica que leu na internet um artigo da Monique sobre o direito de morrer com dignidade, que ela gostou muito do tipo de escrita, mas fica ainda a sensação de que tem alguma coisa a mais nessa história. Inclusive, a Evelyn explica pra Monique que quer que a biografia seja publicada após a morte dela e que todo o dinheiro arrecadado com a venda daqueles livros vai ficar com a própria Monique. Ela não deseja que nem parte desse dinheiro tenha outro destino que não a própria jornalista que escreveu. Mesmo um pouco desconfiada do que estaria de fato acontecendo ali, a Monique topa fazer esse trabalho com a Evelyn e elas começam a fazer encontros periódicos onde a Evelyn vai contar pra ela toda a história de vida, pra ela gravar e posteriormente escrever o livro. Como o próprio título do livro diz, a Evelyn Hugo teve 7 maridos
E ela começa narrando pela ordem cronológica dos casamentos dela, mas a gente vai conhecer primeiro a Evelyn criança. Ela teve uma infância miserável, ela era filha de pais cubanos e a mãe dela faleceu quando ela ainda era uma criança. Ela era apaixonada pela mãe, tem poucas memórias, mas ela lembra de sentir muito a morte da mãe. E o pai dela era um abusador, ele não era um bom pai, ela não foi uma criança feliz depois da morte da mãe. Quando ela começou a entrar na adolescência, ela já se tornou uma mulher muito bonita, muito cedo. Ela tinha um corpo muito bonito para a idade dela, ela chamava muita atenção das pessoas. E depois de sofrer bastante com aquilo, porque ela chamava muita atenção de homens que acabavam abusando dela, ela começou a perceber que o fato de ser bonita e chamar muita atenção poderia ajudá-la a sair daquela realidade que ela detestava. Foi nesse contexto que ela conhece o primeiro marido dela, que era um vizinho chamado Ernie, e ele consegue um emprego em Hollywood de qualquer coisa. E aí ela resolve seduzi-lo e casar com ele para poder se mudar de Nova York e ir com ele para Los Angeles. E assim acontece. Ela nunca foi apaixonada por ele, mas eles vivem um casamento ali por um tempo e ela começa a frequentar lugares onde as estrelas frequentavam, os diretores também frequentavam, ela se torna garçonete de um desses lugares e não demora muito para ela chamar a atenção de pessoas que trabalhavam na indústria do cinema. Mais uma vez, é a aparência física dela que faz ela conseguir o espaço que ela gostaria. Primeiro, um espaço muito pequeno, mas ela vai conquistando aos poucos. Como a história começa no futuro, a gente sabe que ela conseguiu o que ela queria, né? Não tem mistério no fato dela ter conseguido ser uma grande estrela de cinema. Só que ela vai narrando sem romantizar nada. Como o livro só vai ser publicado depois da morte dela, ela não tem problema nenhum em falar tudo que ela passou. Então a gente acompanha tudo que ela sofreu, tudo que ela precisou se submeter para conseguir o que ela queria. Não foram situações fáceis, não é romantizado, não é glamourizado, muita coisa muito degradante que ela precisou se submeter. Então a gente vai acompanhando o desenvolver da carreira dela, os próximos maridos e tudo que ela precisou fazer em nome dos sonhos que ela tinha. Era mais ou menos isso que eu sabia sobre esse livro, porque eu já tinha acompanhado outras pessoas falando sobre ele quando eu peguei ele para ler. Mas eu não imaginava tudo que ele ia trazer para mim, tudo que ele ia entregar nessa história, o tanto que eu ia me emocionar. E é aqui que eu te aviso pra parar, se você não leu ainda e não quer spoiler. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês se interessem por Evelyn Hugo, porque é um livro muito necessário. Quando você terminar de ler, volta nesse vídeo e termina de assistir, porque aqui eu vou comentar um pouquinho do que eu achei. Eu vou deixar meu link da Amazon aqui com o livro pra você comprar por aqui, porque fazendo dessa forma você patrocina esse canal sem pagar nada a mais pelo livro. Então para o vídeo aí, gente. Se você não quer spoiler, para o vídeo agora. Eu fico com muita aflição, muito medo de estragar a experiência de alguém, porque eu vou fazer um vídeo com spoiler, eu não tô acostumada a fazer isso. Mas você que continuou aqui comigo por sua conta e risco, depois não vai falar que pegou spoiler aqui no canal sem querer. Vamos aos comentários do que essa história trouxe pra mim. Um dos motivos que eu acho que esse livro é uma unanimidade na internet, pelo menos eu nunca me deparei com um comentário ruim sobre ele, é que ele é um livro muito necessário. Ele traz temas muito importantes e relevantes. A Monique, que é a jornalista, ela é birracial. E ela, ainda que pouco, porque o livro não é muito focado nela, ela traz um pouco dessa questão de ser birracial e como que isso complica às vezes as coisas pra ela, como que ela já teve crise de identidade por conta disso. E na história da Evelyn fala sobre abuso sexual, violência doméstica, machismo estrutural. E o que mais é falado no livro que eu não esperava que encontrar nessa leitura é que a Evelyn Hugo é bissexual. Ela se relaciona com uma mulher chamada Célia que é homossexual. E o livro traz bem a diferença entre as duas. Mas não falando de uma forma técnica, como às vezes a gente vê, né? Alguém explicando o que significa cada coisa. São duas personagens que a gente se apega muito. Então a gente entende elas e ao mesmo tempo gosta muito delas. E com isso a gente aumenta a nossa capacidade de absorver o que elas têm a dizer. Por tratar de todos esses temas tão relevantes e tão delicados, esse livro ensina sobre a vida e sobre a dor que algumas pessoas passam para quem nunca viveu nada disso. Para quem não consegue nem imaginar o que signifique estar na pele dessas pessoas. E além disso, a gente está tratando desses temas no passado, na década de 60, na maior indústria cinematográfica do mundo. Então, naquele momento, aquelas pessoas não podiam assumir a real identidade delas sem correr o risco de perder tudo, perder carreira, perder oportunidade, perder dinheiro, perder família, perder tudo e ainda correr risco de vida. São coisas que quem não vive isso, quem não viveu ou não vive hoje, não consegue imaginar. Mas ao mesmo tempo, todos esses temas são trazidos de uma forma leve. Não é um livro extremamente pesado. Eu chorei muito, mas mais pro final, mais na parte das mortes, porque enquanto ela foi narrando tudo isso que ela viveu, eu não cheguei a chorar por causa da narrativa leve, sabe? Por causa da forma que a autora traz todos esses acontecimentos. Além disso, eu acho que o fato do livro ser escrito em forma de biografia, pra mim, não sei se isso é uma sensação minha ou se é de todo mundo, eu acho que fica um pouco mais leve, porque a pessoa
passa, ela tá só narrando, ela não se demora muito no drama das coisas que aconteceram. Eu já falei isso num outro vídeo aqui no canal de Amiga Genial, que também é assim. Então eu acho que isso gera um efeito em mim de achar menos triste. Não sei, isso pode ser só uma coisa minha. As personagens são muito cativantes. A Evelyn, em especial, tem muito carisma. Eu consegui me apegar muito a ela. Pra quem não leu e não se importa com spoiler, ou pra quem quer relembrar um pouquinho da história, a Evelyn termina com esse primeiro marido dela, que é o que levou ela pra Hollywood, e se casa com um ator que na época ela se apaixonou por ele realmente. E o casamento começa bem, porque ambos estavam num bom momento da carreira. Só que quando ele começa a passar dificuldades na carreira, ele começa a bater na Evelyn. E eles vivem um relacionamento muito abusivo. Ela amava ele muito. E aí ela passa por um tempo até entender que ela não ama mais aquele abusador. E ele é aquele abusador típico mesmo, que bate, depois pede desculpa, fala que ama, fala que tava nervoso na hora, que não vai acontecer de novo. Então ela passa por muita confusão até entender que ela realmente tá sendo abusada e que ela não ama ele. E quando ela consegue o divórcio, quando ela consegue se livrar daquele relacionamento, ele tenta arruinar a carreira dela. Um homem muito famoso, muito poderoso naquela época, abandonado por uma mulher, que seria um escândalo no mundo inteiro. Ele tenta fazer com que a carreira dela acabe, quando na verdade deveria ser o contrário, né? Porque quem sofria o abuso e quem sofria a violência era ela. Mas é assim que acontece, a prejudicada da história é ela perde o emprego, ela fica com dinheiro ainda, porque ela já era muito rica nessa época, mas a carreira dela, que era o sonho dela, que era tudo pra ela, acaba ficando um pouco dificultada, porque ela perde o emprego. E aí, mais ou menos nesse período em que o casamento dela tá acabando e ela tá sofrendo muito, ela conhece a Célia, que é uma mulher que vai protagonizar junto com ela um dos principais filmes da carreira dela, e elas se apaixonam. A Evelyn nunca tinha tido uma amiga na vida, então a princípio ela acredita que aquele sentimento de amor que ela tem por ela é de amizade, mas com o tempo ela começa a perceber que realmente ela tá apaixonada por ela. Então ela percebe que na verdade ela é bissexual, ela se descobre bissexual, ela não sabia, ela nunca tinha se apaixonado por nenhuma mulher, e é essa Célia que no final das contas vai ser a grande paixão da vida dela. Todos os próximos casamentos acontecem em função da Célia. Desde o início da carreira ela tem um grande amigo chamado Harry, que é homossexual também, mas que não pode se assumir, e ele se torna o grande amigo da vida dela, assim, o melhor amigo. Mas diante da sociedade que elas viviam, ela precisa proteger a Célia, porque ela quer ficar com ela quer se casar com ela, mas ela não pode fazer isso, porque se as pessoas descobrissem que as duas eram namoradas, elas perderiam a carreira, elas perderiam tudo. A Evelyn sente que precisa proteger a Célia, porque ela já era uma grande atriz naquele momento, ela já tinha ganhado o Oscar, inclusive. Então ela sente uma culpa absurda de ter aquele relacionamento e que aquilo possa arruinar a carreira da Célia. Então ela combina que ela vai se casar com outro homem, só pra fingir, né, que ela tá entrando num novo relacionamento. E ao fazer um teatro pra seduzir um cantor da época que era apaixonado por ela, pelos papéis que ela fazia no cinema, na verdade, ela consegue, ela se casa com ele, ela vai pra cama com ele, mas ela acaba engravidando. E aí a Célia não aceita isso, ela fica com muito ciúme, ela tem muita dificuldade de lidar com aquela situação toda, de elas acabam se separando. Então a vida da Evelyn é um sofrimento contínuo por causa dessa paixão que ela tem pela Célia. Elas só queriam ter um relacionamento comum, de serem casadas e terem a carreira, mas aquilo não era possível. O Harry também, que é o grande amigo dela, passa por isso, ele precisa se esconder a vida inteira, porque ele é diretor de cinema homossexual e não podia ser, pela cabeça das pessoas na época, pela sociedade que era. Então no decorrer do livro, com esse sofrimento todo, a gente vai ficando revoltado com o que ela precisa passar, quando na verdade tudo que ela queria era ter uma carreira e ter um relacionamento. Só isso. Ela não queria nada demais, ela não queria fazer mal pra ninguém. E ela não consegue ter paz, porque a Célia abandona ela, aí ela vai fazer um filme novo, aí ela precisa que aquele filme dê certo, porque ela tá retomando a carreira que o primeiro marido dela tentou destruir. Então, pra aumentar a bilheteria desse filme, pra garantir o sucesso dela e o retorno dela pra carreira de atriz, que era o que ela queria fazer, ela se casa com o ator principal, mas era só mídia, ela só se casa com ele pra aumentar o sucesso do filme. A Célia já abandonou ela, a vida dela amorosa já tá completamente sem sentido. Então ela começa a fazer coisas que só fazem ela sofrer mais. Depois que esse casamento termina, porque esse ator realmente encontra uma pessoa que ele ama e quer construir uma família, então eles terminam esse casamento de fachada, ela resolve se casar com o Harry. E o Harry tá tendo um caso com o marido da Célia. Ela também ficou noiva, mas a Evelyn sabia que ela era homossexual e provavelmente aquilo também era um casamento de fachada. Mesmo sem se falar, ela sabe que dificilmente ela teria se apaixonado por um homem. E o Harry conta pra ela que realmente não estão apaixonados. Ele é o verdadeiro amor do noivo da Célia. E ela resolve se casar com o Harry pra eles fazerem 2 casamentos de fachada e ao mesmo tempo conseguirem conviver sem que as pessoas destruam a carreira e a vida
deles. Isso tudo é uma grande loucura, mas quando eu cheguei nesse ponto do livro, eu torci muito pra que ficasse tudo bem e que ela conseguisse ter esse casamento no papel com o Harry, que a Célia conseguisse ter esse casamento no papel com o John, pra que eles conseguissem ter um mínimo de felicidade. Não é a situação ideal, claro que não é, mas diante de tudo, então, eu senti que essa era a possibilidade que ela tinha de ser feliz. Só que eu sei que o Harry não é o último marido, então eu sabia que vinham outras coisas por aí, e realmente vem, mas eles passam 15 anos, os 4 juntos, e foi um período muito feliz pra ela. E aí a gente vê mais uma vez que tudo que ela queria era só ter uma carreira e um amor, só isso. É muito difícil de entender a dificuldade que as pessoas tinham naquela época de aceitar isso, que até hoje algumas pessoas têm. Ela não queria fazer mal pra ninguém, mas aí eles têm 15 anos muito felizes juntos, eles continuam fazendo filme, continuam com carreiras muito bem sucedidas. O John é atleta, ele é jogador de futebol americano, então era sem condição também dele se assumir e continuar com a carreira. A Evelyn tem um desejo muito grande de ter um filho, então ela e o Harry resolvem ter um filho, mas não era um relacionamento de 4. Ela se relacionava só com a Célia, o John se relacionava só com o Harry e eles eram muito amigos. E eles formavam um grupo muito feliz. Mas acontece que os anos vão passando e ela era uma musa que representava muito beleza, né? Que representava muito o físico de uma mulher bonita na época. E como ela vai ficando mais velha, ela se torna mãe, ela tem medo que o apelo dela acabe. E ela recebe um convite pra fazer um filme em que ela voltaria a ter um apelo de mulher muito grande. Ela quer isso, ela não quer se tornar apenas uma mãe no cinema depois que ela foi mãe. Só que nesse filme ela precisa contracenar com o primeiro marido, com o abusador, que se chama Dom. E ela aceita fazer esse papel. E mais uma vez o casamento dela entra... O casamento que ela considera, né? Porque o casamento no papel é com o Harry, mas o relacionamento de verdade que ela considera que casamento é com a Célia, entra numa crise, porque a Célia cuidava muito das coisas dela, da filha dela e tudo mais, sem reclamar. Mas quando ela precisa se relacionar com o ex-marido, ela ainda acha muito confuso, muito difícil de entender. E a gente fica com raiva da Célia porque ela tá indo embora, porque ela abandona a Evelyn nesse momento. Mas se você pensar, é realmente muito difícil de entender, né? É realmente muito complicado pra aceitar. Elas já viviam uma situação muito atípica e muito difícil, porque elas precisavam se esconder e porque elas precisavam aceitar um monte de coisa que é difícil de aceitar. Mas aí a Célia abandona eles. Algum tempo depois o John morre e o Harry fica muito mal. Eles continuam casados, a Evelyn e o Harry. E aí a vida dela volta a ser muito triste. Então ela teve uma vida muito difícil. No final das contas ela recebe um novo pedido de casamento. Ela acredita que ela está novamente apaixonada por um homem. Ela se divorcia do Harry, tenta casar, mas o relacionamento é um fiasco, nada daquilo que ela esperava. Aquele cara na verdade era apaixonado pela Evelyn do cinema e não pela pessoa que ela era. Ele queria ter uma musa do lado e não ter uma mulher de verdade. Então ela tem mais uma vez dificuldade. E a mídia é sempre em cima, porque ela tem muito divórcio, porque ela se relaciona muitas vezes. E ela sofre muito com tudo isso. Então assim, você vê que é uma vida de tristeza, é uma vida de privação do amor que ela sente. Ela fica a vida inteira buscando coisas que ela só encontrou com a Célia, que ela só encontrou no relacionamento dela com a Célia. E é uma história sofrida. Mesmo diante de tudo, de todo o glamour, de todo o trabalho, de todo o dinheiro, de tudo que ela conseguiu conquistar, uma menina que nasceu na miséria, nada disso preenche de verdade, porque o que ela queria era ter uma família com a Célia, com a filha dela, o Harry também sempre ao lado dela, ela queria só isso. E aí ela se sente mal a vida inteira, porque ela tá sempre precisando contornar uma situação. Ela tá sempre precisando se esconder o que ela é de verdade, o que ela sente de verdade. Então a gente consegue acompanhar a dor dela. Não é só glamour, não é só beleza. No final das contas, o Harry morre de acidente de carro. Ele tava reconstruindo a vida amorosa dele depois da perda do John, que foi muito difícil pra ele superar. E quando ele tá construindo um novo relacionamento, eles sofrem um acidente e morrem os dois. É uma parte muito pesada do livro, eu chorei muito nesse momento, muito mesmo. No final das contas, a Evelyn consegue reencontrar a Célia St. James, que foi o grande amor da vida dela. As duas já estão mais velhas, a Célia já está doente, mas ela acaba se casando com o irmão da Célia pra conseguir viver aquele relacionamento. Elas se mudam dos Estados Unidos e conseguem ter ali alguns anos de felicidade, poucos, porque a Célia já tinha uma doença. Então, assim, nada na vida da Evelyn foi fácil, porque ela sofreu a vida inteira. Mesmo quando ela tava com a Célia, ela tinha muito medo. Quando já mais velhas, elas resolvem que vão se assumir, a própria Célia fala pra ela, você corre o risco, se você se assumir, você corre o risco de perder a guarda da sua filha. Então, assim, são coisas que realmente tinham consequências muito pesadas, não era só perder o dinheiro, sabe? Eram consequências, assim, risco de vida, risco de perder a filha, eram coisas muito preciosas que se colocavam em risco quando elas pensavam em se assumir. Então, a Evelyn acaba casando com o irmão
da Célia, é o último marido dela, e eles conseguem ter um pouco de felicidade no final da vida delas. Elas têm alguns anos aí numa praia, e depois a Evelyn volta pra Nova York, a filha dela morre de câncer de mama, ela perdeu as pessoas que ela amava, ela perdeu o Harry, ela perdeu a Célia, e depois ela perde a filha. Esse livro me fez pensar sobre muita coisa. Ele traz aquele clichê da pobre menina rica, que muitas vezes não é um clichê fácil de comprar, que é aquela pessoa que tem tudo, que tem sucesso, tem dinheiro, tem carreira, é famosa, glamurosa, linda, mas que não é feliz. Porque às vezes a gente vê e pensa assim, eu no lugar dela, eu não estaria sofrendo assim. Ela se sente sozinha, mas eu no lugar dela, eu teria meus amigos, eu ia encher aquela casa de gente, eu ia fazer festa. Aí a pessoa fala, mas essas festas não preenchem, porque as amizades não são de verdade. Mas pra gente aqui, réis mortais, é difícil acreditar, né, que uma pessoa com todas aquelas facilidades, com toda aquela vida glamurosa, consegue não se sentir bem, consegue não ser feliz. A gente pensa que as nossas dificuldades aqui são maiores do que as dificuldades que aquelas pessoas lá encontram, vamos dizer assim, né? Muitas vezes, lendo livros e vendo histórias assim, eu pensei sobre isso. Tudo bem que ela tem as dificuldades dela, mas eu acho que as minhas aqui são maiores e eu não tenho tanto glamour, tanto dinheiro, vamos dizer assim. Mas nessa história a gente realmente sente que no lugar dela, nenhum ser humano conseguiria ter paz e felicidade. O amor dela trazia muito risco pra vida dela. Então, é muito difícil viver e ter paz numa situação assim. E isso me fez pensar muito sobre o fato de ser muito importante a gente ler livros com narrativas desse tipo pra gente exercitar a empatia. Quando a gente lê coisas assim, relatos assim, a gente vê que não adianta você conhecer aquela pessoa e conversar com ela sobre a vida dela, porque num relato de dia a dia, muitas vezes as pessoas não vão falar as dores delas de verdade. Elas não vão colocar a ênfase num discurso de diálogo num final de semana. Mas lendo um livro, a gente entra na cabeça da pessoa que tá sofrendo aquilo. A gente vê o que ela sofreu a vida inteira. A gente vê o que significou dentro dela, o que ela sentiu na época que as pessoas falavam ou faziam alguma coisa com relação a ela. Esse livro e outros que eu já li tiveram um impacto pra me fazer enxergar o que eu, dentro dos meus privilégios, não conseguia enxergar, por mais que eu tentasse. Acho que entender é forte. Eu acho que imaginar, talvez, o que uma pessoa sofre diante de uma situação dessa, como a da Evelyn Hugo. Entender, eu acho que é só passando por isso. Eu não consigo entender, porque eu acho que é muito difícil, mas eu consigo imaginar o que é uma dor de viver a vida inteira perturbada por uma coisa assim. E outras dores, né? Não é só essa, esse livro traz outras dores. Mas eu acho que a leitura tem um papel essencial nesse ponto, sabe? Um papel da gente se conectar com uma pessoa e ver o que ela sentiu, o que ela sofreu, o tanto que ela não conseguiu ter paz e felicidade, quando a única coisa que ela queria era gostar de alguém e ter uma vida em paz com essa pessoa. E por ser um livro que se passou no passado, né, na década de 60, me fez pensar muito, será que a gente evoluiu? Será que a gente melhorou? Na minha cabeça eu acredito que sim, mas como eu não tô na pele dessas pessoas pra dizer, eu não sei. Eu espero que sim, eu espero muito que a sociedade tenha evoluído e que a sociedade evolua cada vez mais, que esses assuntos sejam trazidos, que as pessoas conversem e se abram pra entender a dor de uma pessoa que vive preconceito. Por essas e outras, eu acho que é um livro necessário e eu acho que as pessoas precisam se entregar a histórias assim. E se você não quer se entregar a uma história que é trágica, que tem muitas que são, né, pela própria natureza do tema, tem muitas que são muito trágicas, que tem finais muito tristes e de pura crueldade. Essa história não é. Eu tenho fugido muito por questões pessoais, tenho fugido muito de histórias muito pesadas e muito tristes, porque eu tô num momento que eu tô sendo muito afetada por elas, já tem tempo até que eu tô vivendo essa fase. Essa foi uma que eu consegui me entregar, que eu consegui me conectar, que eu consegui terminar, mesmo chorando bastante. No final das contas, a situação dela com a Célia St. James teve um final feliz. Teve um final feliz porque elas forçaram muito pra ter, né? Não que elas tenham sido aceitas, mas elas pelo menos conseguiram viver tempo de qualidade e de paz juntas, numa ilha isolada. Mas no coração dela teve um final feliz. Então é um livro que você vai se deparar com vários desses temas e ao mesmo tempo vai ser uma leitura leve. Vai exercitar a sua empatia, vai te fazer conhecer outros problemas, outras lutas diferentes da sua, porque eu acho que todo mundo tem as próprias, mas lutas diferentes das suas são importantes pra gente entender a trajetória de cada um. E isso faz a gente se perguntar o que precisa ser feito pra evoluir, o tanto que precisa pra novas Evelyns não sofrerem assim. Tem alguns sofrimentos dela que não tem muito o que fazer, que é, por exemplo, a perda da filha por problemas de doença, mas a maioria das dores dela poderiam ter sido evitadas com uma sociedade com uma cabeça um pouco mais evoluída. E isso faz a gente querer estar numa sociedade assim, querer construir, mais do que estar, é querer construir uma sociedade assim, em que pessoas diferentes, seres humanos diferentes, possam igualmente lutar pela própria felicidade. No final das contas, depois de tanto chorar e de tanto refletir sobre a história da Evelyn, a narrativa da jornalista acabou ficando
em segundo plano pra mim, eu nem fiquei tão curiosa pra saber. E no final também não me surpreendi muito com o desfecho da história dela. A verdade é que ela era filha do homem que tava no carro com o Harry quando eles sofreram um acidente e ambos faleceram. O pai dela era casado com a mãe dela, da Monique, e eles não sabiam que ele era homossexual, mas a Evelyn quer compensar a Monique de alguma forma, por isso ela chama ela pra fazer essa biografia, e ela quer que essa biografia seja publicada no final da vida dela, porque ela quer mostrar para as pessoas tudo que ela sofreu de preconceito, ela quer abrir a história dela pro mundo pra ajudar pessoas que venham a sofrer com problemas parecidos. E ela também quer compensar a Monique pela perda do pai, que se acidentou com o Harry, e ela achou uma carta no bolso do Harry falando desse pai, falando que amava muito a família, que não ia embora com ele porque ele amava muito essa filha e amava a esposa também de outra forma, mas amava, então que ele não queria abandonar as duas. E aí no final das contas a Evelyn quer contar pra ela que o pai dela amava muito ela, e o livro termina com o falecimento da Evelyn Hugo. Eu gostei demais da personagem da Evelyn, me apeguei, como já falei aqui, me apeguei, sofri com ela, e mesmo ela tendo vários atos controversos no decorrer da história, isso só fez dela uma personagem mais humana. Eu gostei muito, no final do livro eu queria colocar no Google, procurar a foto dela, ver os filmes que ela fez, mas é tudo fictício, então não teve jeito. Mas eu gostei muito, muito da construção dela, parece muito que ela é real, até pelas falhas. E eu me apaixonei por esse livro. Mais uma pessoa pra falar que se apaixonou por Evelyn Hugo, mais uma pessoa pra tornar uma leitura unânime. E eu indico muito que você leia, que você conheça. Se você chegou até aqui sem ler, já teve spoiler do livro inteiro, mas ainda assim conheça. E se você já conhece, comenta aqui pra mim qual foi a parte que mais te marcou, se você também gosta muito, ou se você vai acabar com a unanimidade e dizer que não gostou. Tá tudo certo também. Coloca aqui embaixo pra mim, deixa seu comentário, deixa seu like. Eu vou deixar meu link na Amazon pra você adquirir esse livrão ou qualquer outra coisa que você queira, porque fazendo isso você patrocina esse canal sem pagar nada mais por isso. Me segue lá no Instagram também e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um formato novo, eu acho que as leituras que eu trouxer, que eu quiser comentar, eu vou fazer nesse formato. Depois vocês comentem aqui se vocês gostaram ou se vocês preferem só o livro é sobre o quê, né, que é mais curtinho. Mas eu acho legal pra gente poder comentar também as impressões de leitura. Eu gostei de fazer, senti muita necessidade de vir falar desse livro pra vocês. Pode ser que eu adote esse formato pra outros vídeos também. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo de hoje. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!